Olá, bom dia. É um prazer estar aqui com todos, toda a audiência, todos os nossos convidados. Eu sou Aldo Macri, sou sócio-diretor da KPMG, da área de clientes e mercados aqui para a região sul. E hoje vou estar aqui moderando esse evento. É uma satisfação enorme estar com vocês. É um tema que a gente escolheu, acho que por experiência de estar passando isso aqui no mercado, na regional. Mas eu imagino que também temos empresas e participantes, né, da audiência que são de outras regiões do Brasil. De fato, é um tema que tem aparecido muito no mercado, né, gerando muita dúvida, muitas empresas se movimentando, outras querendo se movimentar, mas ainda com dificuldade de entender, né, toda essa nova economia, todos esses novos passos que estão acontecendo no mercado. Recentemente, a gente teve, acho que, muitos contatos com clientes, né, que passaram a olhar, né, para a possibilidade de IPO, para a possibilidade também de obter investimentos com fundos de private equity. E, ao mesmo tempo, a gente entende, né, que tem um movimento bastante grande, né, de startups sendo investidas, as empresas tradicionais também buscando novos modelos de negócios, né, buscando inovar, buscando participar também desse novo mercado. Então, a gente vai trazer também, acho que, um contexto bastante legal aqui sobre investimento em startup, né, os veículos de venture capital, corporate venture capital, então, são novos modelos também de funding para investimentos. Então, quando a gente fala de crescimento e inovação, acho que são temas totalmente ligados um ao outro, né? A gente tem visto, acho que a crise da pandemia salientou muito esse ponto, né? Essa busca por digitalização, essa busca por ter que inovar do dia para a noite. Isso exemplifica, de fato, né, todo o momento que a gente está passando, já passava mesmo antes da pandemia, né, do ponto de vista de digitalização, do ponto de vista de criação de novos modelos de negócios. Então, a gente viu e tem visto muitas empresas tradicionais buscando, né, se transformar. Então, acho que o contexto desse evento hoje traz um pouco essa discussão, e como alavancar isso, né? Então, como que o fund pode alavancar esses processos. Então, a gente não fala só que é investimento em tecnologia, não é só captação de recursos financeiros, né? Tem todo um processo de transformação da empresa, transformação da cultura, inicialmente. A gente vê no Brasil ainda muitas empresas familiares, né, que não trabalham com capital de terceiros. Acho que cada vez mais isso tem mudado, né? Acho que as empresas têm diversificado um pouco o seu funding, a sua captação, para viabilizar, né, seus projetos, seus investimentos. Quando a gente olha, né, acho que as estatísticas de M&A aqui no Brasil, né, o número de fusões e aquisições, mesmo com o ano de pandemia, a gente não teve um impacto tão significativo, né? A gente não perdeu em volume comparado a anos anteriores, ao 2019, por exemplo. Então, a gente terminou 2020 com volumes de fusões e aquisições relevantes, logicamente destacando, né, acho que esse número com empresas do setor de tecnologia, setor de internet. Então, são as empresas que estão liderando, né, em termos de volume em M&As, em deals concluídos anualmente. Outra estatística que vem crescendo rapidamente aqui no Brasil é o investimento de venture capital, né? A gente vai mostrar um pouco isso em algumas estatísticas, né? A gente vê que o mercado brasileiro vem batendo recordes, né, em volumes e também em montante financeiro, né, de investimento em startups, né, via veículo de venture capital. Então, acho que esse é um pouco do contexto, né, do tema que a gente traz hoje. A gente tem falado muito com empresas, né, que foram acessadas por instituições financeiras, né, para buscar os seus IPOs, e, ao mesmo tempo, empresas querem entender, né, como viabilizar investimentos em inovação, quais são os caminhos, quais são os veículos. Então, acho que é um pouco desse contexto que a gente traz hoje aqui para todos. Eu vou estar na companhia hoje do Rodrigo Guedes. O Rodrigo Guedes, que é o nosso Managing Director da nossa área de Deal Advisory and Strategy. Trabalha muito né, no nosso grupo de Capital Markets. Então, tem bastante experiência em processos, né, de abertura de capital, de funding, de M&A. E como estamos passando por esse momento de inovação, né, estamos falando muito também de investimentos em inovação. E falando em inovação, a gente não poderia deixar de lado, né, acho que a KPMG tem um grupo, né, uma consultoria de inovação corporativa, né, muito pautada na inovação aberta.
E aqui a gente vai ter a companhia da Tami Marcato, nossa sócia-diretora, né, da LIP, que é a nossa consultoria de inovação, e ela tem participado muito de vários projetos que a KPMG vem conduzindo com clientes, né, em criação de novos modelos de negócio, né, em mudança de cultura, e, consequentemente, o tema de funding, né, acaba vindo a reboque, porque para viabilizar a inovação, de fato, você precisa captar recursos, seja internamente na sua organização, ou seja via veículos externos, e a forma, de fato, né, de investir, né, colocar esse capital de risco dentro de um projeto, num programa de inovação. Acho que, seguindo adiante, novamente eu quero encorajar todos, né, fazerem as perguntas. Eu serei o moderador desse bate-papo aqui hoje. Na medida que a gente for recebendo as perguntas, a gente vai deixar para um segundo momento, logicamente, né, depois da apresentação do Rodrigo, depois da apresentação da Tami, a gente vai colocar as perguntas no segundo round desse bate-papo de hoje, mas podem fazer as perguntas que eu vou colocar todas as perguntas, né? A gente tem um tempo aí bastante interessante, a gente vai ficar até mais ou menos às 10 horas, logicamente respeitando todas as perguntas. Então vamos lá. Acho que o Rodrigo, a bola está contigo. A gente vai fazer uma projeção, né, do material, no qual o Rodrigo e a Tami vão se guiar. Então eu peço aqui para a gente já iniciar a projeção. Perfeito. Obrigado, Aldo. Vamos lá. Então, primeiramente aí, bem-vindo a todos, a todas. Tami, Aldo, e todo o pessoal, é um prazer estar aqui conversando um pouco com vocês hoje sobre captação, né, de recursos para crescimento e inovação. Nós vamos colocar, como o Aldo mencionou, a gente vai colocar isso na ótica, né, da inovação como um mecanismo para crescimento, e aí, enfim, as fontes de recursos que você tem, né, para poder promover esse crescimento na sua empresa, né, através da inovação. A gente pode estar falando da empresa como um todo, a gente pode estar falando de um projeto específico, e aí tem diversas formas de estruturar isso e diversas fontes de recurso para poder captar. Cada uma delas vai atender a determinados requisitos ou vai ser aplicável à sua empresa ou ao seu projeto, dependendo de uma série de fatores que nós vamos mencionar aqui hoje. Nós queremos fazer desse webinar hoje algo bastante participativo, então a gente guardou um tempo relevante para debates, perguntas, respostas. Por favor, né, aproveitem aí esse tempo, e para nós é sempre um grande aprendizado estar conversando com todos vocês. Tem muita coisa acontecendo no mercado, a gente vê muitos projetos, né, muitas frentes, né, de discussão nesse sentido, mas é muito interessante ouvir de vocês, entender suas dúvidas, enfim, suas dores, as oportunidades, né, que vocês têm visto, para a gente poder ajudá-los e fazer disso aqui algo produtivo para todo mundo, tá bom? Bem-vindos, então vamos lá. Então hoje, vamos lá, dentro aqui da KPMG Transforma, hoje a gente vai desmistificar um pouco a captação de recursos para crescimento e inovação. Então, aqui, antes de tudo, é bom colocar um pano de fundo. Então, investir em inovação na atual economia, né, na economia digital, né, é imperativo para você poder ter um crescimento sustentável. Isso tem muito a ver, né, com a sua empresa democratizar, né, o acesso a bens e serviços, passa por um processo grande de adaptação da empresa, tem muito mindset também que precisa ser adaptado, então a cultura, isso é algo que leva tempo, então quanto mais vocês se informarem e usarem, enfim, o conhecimento, né, de diversas partes, aí nós entre eles, obviamente, melhor, porque é um caminho, né? Não tem muito aqui também o certo e o errado, mas muita experiência precisa ser trocada. Tem que ter muita resiliência, porque são
São projetos, muitas vezes, de médio e de longo prazo, que vão competir com outros projetos, que têm várias alterações, né, de curso ao longo, né, da maturidade, né? Isso deve promover crescimento da produtividade nas empresas, da eficiência, né, novos empregos. Isso pode ser uma grande base para novos negócios. Então, não é só o lado da empresa se reinventar ou fazer uma transformação digital ou se digitalizar, não, mas muitas vezes criar novos negócios ou novas subsidiárias ou novos projetos, usar isso também muito como, muitas vezes, um laboratório, né, para, enfim, definir quais aqueles projetos que vão em frente. Tem muita atividade nesse sentido acontecendo no mercado. Então, desde as iniciativas mais amplas, né, que a gente chama de corporate venturing, que é toda uma forma das companhias, né, das empresas se aproximarem do ecossistema, né, de empresas inovadoras, startups, da nova economia, da economia digital, até mesmo veículos específicos que essas empresas podem criar para fazer esse investimento, né, os chamados corporate venture capitals. Então, você cria dentro da sua unidade de M&A ou de novos negócios, de desenvolvimento estratégico, você cria um veículo específico para fazer isso, mas com uma ótica muito mais estratégica e menos financeira. E você tem, óbvio, aí diferentes fontes de capital externas e fundos específicos para poder se beneficiar disso e conseguir fazer o funding do seu projeto. Então, investir em inovação hoje é imperativo para você manter um crescimento sustentável, adaptar o seu modelo de negócios, evoluí-lo, né, naturalmente. Isso hoje, sem inovação, é cada vez mais difícil. Inovação não necessariamente a gente está se referindo à tecnologia, é um conceito muito mais amplo do que isso. Bom, vamos lá, para dar só um exemplo aqui para vocês, uma informação bastante interessante, né? Então, hoje, os intangíveis já representam 90% dos ativos do índice S&P 500, né, 500 lá dos Estados Unidos, né, da América do Norte. Então, enquanto aqui ao longo das décadas, né, desde 1975 até 2020, você vê que o componente aqui, máquinas, caixa, estoque, imóveis, né, no balanço, né, das empresas e nas suas demonstrações financeiras, né, e consequentemente no seu valor, né, tem reduzido aí drasticamente, e hoje patentes, marca, dados e software já representam 90% então desses ativos. Então, muito importante entender o que está por trás disso, como avaliar isso, como se beneficiar disso, como achar fontes de valor, né, de hidden value, de valor escondido, né, ou não explorado, né, dentro desses ativos, para poder, óbvio, aumentar a geração de valor, né, para as empresas e para os seus acionistas, né, os seus detentores de direito, de forma geral. Então, isso aqui é fato, tá? 90% dos ativos das empresas já são apresentados aí por intangíveis. Bom, quando a gente está falando disso, a gente tem que pensar um pouco o que está acontecendo, né, nesse mundo de investimentos para a inovação digital, né? E esse jogo está mudando rapidamente. Você tem múltiplas fontes de capital, muitos desses players têm se sofisticado cada vez mais, crescido em tamanho. Isso gera mais oportunidades para todas as investidas. Então, aqui, vamos dizer, a gente tem aqui 4 diferentes fontes, né, de capital para essa inovação digital. Então, os fundos de venture capital, né, que geralmente investem em startups, né, começavam com baixo investimento, isso mudou drasticamente, né? Eles investem, obviamente, em diversos estágios das empresas, mas quando alguém fala venture capital, a primeira coisa que vem à cabeça, é startup. É muito mais do que isso, né? Investimento para startup, mas é muito mais do que isso. Mas, enfim, esse era o bolso tradicional para esse tipo de coisa. Os fundos de private equity, né, que pegavam empresas no estágio de maturidade um pouco mais avançado, né, altos investimentos, né? Está mudando também, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, seria no segundo
fonte de recursos, né? As próprias empresas, né, as corporações que têm lá sempre a necessidade de investir em inovação, né, dentro do seu core business, né, montantes muito altos, isso muitas vezes se mistura, né, com investimento em pesquisa e desenvolvimento ou outros investimentos estratégicos, M&A, por aí vai. E os family offices, né? Então, os family offices, né, fundos aí exclusivos, né, estruturas exclusivas, né, de famílias, né, indivíduos que, então, com uma elevada liquidez, criam os seus próprios veículos para investimento e buscam, geralmente, investimentos líquidos financeiros, né? Isso também está mudando, a gente vai falar um pouco. Então, isso muda bastante e o que a gente percebe que está acontecendo hoje em dia é isso daqui. Então, todos querem uma fatia desse mercado e as empresas podem se beneficiar desse movimento, então, para inovar. Então, você percebe cada vez mais fundos de private equity, né, criando equipes específicas ou veículos específicos e trazendo profissionais específicos que estejam mais familiarizados, né, com a economia digital, com a nova economia, e entrando nesse tipo de investimento, às vezes até com tickets um pouco menores, né? Por outro lado, os fundos de venture capital crescendo demais em tamanho, né? Você tem hoje os fundos globais, todos eles de alguma forma investindo aqui, né, no nosso mercado, em projetos aqui, sempre co-investindo, né, com fundos locais ou regionais, mas enfim, crescendo seus tickets, se sofisticando e passando, enfim, a se misturar em alguma medida, né, com alguns fundos de private equity. Os family offices investindo, né, com a queda de juros, né, necessidade de investimentos na economia real para buscar mais yield, né, você percebe os family offices cada vez mais voltando, né, seus investimentos para a economia real em si e aí investindo, né, em ativos da economia digital, já investiam em fundos de private equity, agora investem cada vez mais em fundos de venture capital também. Então, aí além de investir diretamente, então, muito importante ter isso em mente, né? As companhias criando seus veículos, né, para investimento, né, em inovação, então, criando seus fundos, né, de corporate venture capital, geralmente um veículo separado ou inserido dentro de uma área de M&A, de desenvolvimento de novos negócios, né? Então, todo mundo, né, brigando por uma parcela desse mercado, colocando suas fichas aqui e fazendo investimentos em conjunto ou em veículos, né, das demais classes aqui de investidores. Muita gente está percebendo isso, mas precisa ainda compreender o que está por trás e saber explorar isso a seu favor. Então, o que nós temos percebido muito aqui no mercado brasileiro é que as companhias passam cada vez mais a poder escolher, né, quem vai ser o fundo que vai investir nela e não o caminho oposto, né? O fundo escolher em qual companhia ele vai investir. Então, isso está movendo, né? Esse pêndulo está movendo bastante, né, em benefício das empresas, né? No primeiro momento, poder abrir um leque maior de fontes de recursos, né, para os seus negócios ou para os seus projetos. Muito bem, mas quando a gente está falando disso, muito importante pensar que, dependendo do estágio de maturidade da sua empresa ou do projeto que você quer desenvolver, você vai ter uma fonte de capital específica, né, para aquele seu venture, né? Então, isso aqui nada mais é do que uma curva de maturidade, né, simplificada, né, de uma empresa. Então, todos, né, passam aqui pelo chamado, né, Vale da Morte, né, até que em algum momento, e essa companhia muitas vezes passou ali por um processo de bootstrapping, depois ela acessou o seed capital. A gente vai falar um pouco algo interessante que tem acontecido com as rodadas de investimento em cada um dessas classes aqui de investidor, mas enfim, passou por ali, atingiu aqui, né, captou com esse tipo de recurso, passou pelo seu break-even,
chegou ali na sua série A, série B, C, D, E, né? Foi indo em direção, né, a uma maturidade maior e passou, enfim, a ter acesso aqui, então, um estágio mais early ou mid para os fundos de venture capital, depois um pouco mais para frente os fundos de private equity, depois lá na frente para uma grande fase de crescimento em direção à estabilidade, na qual os processos de M&A, né, ou mesmo de compra, né, por uma outra empresa ou por um outro fundo, né, passa a fazer mais sentido e finalmente, em algum momento lá, acessou o mercado de capitais, fez o seu IPO, passou a ser negociado em bolsa e aí, enfim, está lá perpetuando, né, o seu negócio, o seu legado e por aí vai. Mas interessante colocar aqui que o que vem acontecendo, né? Bom, primeiro, essa aqui seria uma curva mais de uma empresa tradicional, né? Essa principal aqui. E aqui, em paralelo aqui, a gente tem o que seria mais uma empresa, né, da economia digital, uma empresa bastante inovadora, né, de high growth, ela seguiria essa outra linha aqui. Né? Então, o que tem acontecido é que muitas companhias, bom, primeiro, essas fontes de capital muitas vezes estão se misturando, como a gente viu na página anterior, né, elas começam essa fronteira aqui começa cada vez mais a ficar mais uma grande área cinza, em qual você tem diferentes, né, private equities que atendem desde a companhia que já está aqui mais desenvolvida até uma companhia que ainda está aqui numa fase de crescimento um pouco maior ou de consolidação do seu negócio, os fundos de venture capital crescendo em tamanho, crescendo em tickets, invadindo o espaço do private equity. Alguns, né, investidores aqui, óbvio, aqui está family, né, mas é family mesmo, mas o family office aqui no meio, né, de toda essa história, né, e muitas vezes o que está acontecendo agora é que, enfim, várias empresas também usando os seus fundos de corporate venture capital ou suas áreas de M&A e também entrando, né, cada vez mais aqui, né, no campo dos private equities ou mesmo de venture capital. Então, tudo isso daqui passa a ficar cada vez mais confuso, né, misturado, e os IPOs muitas vezes sendo antecipados, né, principalmente aí em empresas da economia digital ou em momentos muito específicos de mercado, como o que vem acontecendo, né, no início de 2020 para cá, no qual o mercado de capitais, então, passa a ter mais liquidez, né, a queda de juros faz com que os investimentos migrem, né, da renda fixa para a renda variável, então, pessoas investindo cada vez mais nos fundos, né, de ações, e, por sua vez, então, aqueles gestores de ações, né, tendo mais relevância e participando cada vez mais nos IPOs. Pessoas físicas também investindo diretamente na bolsa, né, crescendo aí significativamente os seus investimentos em bolsa. Isso aumentou mais ou menos 5 vezes de 2016 para cá, né, o número de contas de pessoa física, né, na bolsa. Mas mais importante que isso vamos dizer assim, é uma grande tendência de todos nós aqui presentes investindo cada vez mais em fundos de ações. Então, os grandes gestores locais, né, tendo uma participação bastante relevante no mercado de IPOs e o mercado então aceitando empresas menores, né, passando a entender um pouco mais empresas da economia digital, empresas que ainda não estão gerando, né, resultados, não estão gerando EBITDA, né, mas que tem uma curva de crescimento, né, bastante acentuada, né, acessando o mercado de capitais aqui no Brasil, que lá fora já é mais comum, até pela maturidade do mercado, né, e o histórico, né, de muitos investimentos em inovação digital, e economia digital e tecnologia. Mas, de qualquer forma, aqui no Brasil, os IPOs sendo antecipados cada vez mais. Então, só para confundir mais a cabeça aqui de todos nós, todas essas fontes aqui de capital se misturando e brigando, né? Brigando no bom sentido, né? Disputando investimentos nesse tipo de ativo e ativos em geral. E aí aqui surge uma grande oportunidade. Então, se a gente for dar uma olhada ao que vem acontecendo, né? A gente percebe que os investimentos de venture capital aqui no nosso mercado tem crescido significativamente. Então, de 2015 para cá, a gente teve uma taxa média anual aí composta de crescimento de cerca de 40% ao ano em dólar. Isso é muito relevante. No ano passado nós tivemos então
3,5 bilhões de dólares de fundos de venture capital investindo em empresas no Brasil. Esse montante foi mais de 60% superior aos investimentos realizados por fundos de private equity no Brasil no mesmo período. Então, mostra aí não só uma maior maturidade do ecossistema de venture capitals, como mais players, mais dinheiro, equipes cada vez mais profissionalizadas e uma amplitude bastante grande de modelos de venture capital, né, que atendem a necessidades específicas das empresas. E é isso que as empresas deveriam cada vez mais usar a seu favor ou conhecer de forma, então, a poder viabilizar todos os seus negócios aí, né, da economia digital ou mais transformacionais. Se, por outro lado, a gente olha esse investimento em venture capital como um percentual do PIB, né? Aqui a gente tem dados de 2019, mas se nós fizermos em 2020, esse número cresceu mais ainda. Nós percebemos aqui que o Brasil ainda está distante, obviamente, de Israel, Estados Unidos e China, mas já ultrapassou a Europa de forma geral e é assim um outlier, né? É um grande destaque na América Latina como um todo. Na América do Sul, então, nem se fala, né? Mas, enfim, representando aí 0,15% do PIB, esse montante todo de investimento. Se a gente levar esse número para 2020, a gente vai ver que esse número praticamente dobrou, né? Já é quase 0,30, algo nesse sentido, basta aí fazer a conta. Mas, então, bastante relevante, em crescimento claro, e agora em 2021, se a gente olhar, só o montante que foi feito, só não, né? Todo o montante que foi investido em fundos de venture por fundos de venture capital no mercado brasileiro no primeiro semestre, né? Você já tem 5,2 bilhão de dólares. Então, no primeiro semestre de 2021, nós já tivemos aqui um montante 50% acima de todo o ano de 2020 sendo investido por fundos de venture capital aqui no Brasil. Então, isso é algo para realmente acompanhar muito de perto, conhecer, estudar, e todos aqui, né? Todos nós aqui, nós estamos aqui à disposição para poder explicar, desmistificar isso, conversar e poder trocar ideia com todos vocês para explicar um pouco o que está por trás de tudo isso e quais são cada um desses players aqui. Bom, se a gente vem e dá uma olhada um pouco aqui para frente, e olha, ok, mas em 2020, então, desses fundos todos de venture capital, quais foram os mais ativos, né? E a gente percebe que em números de transações, né, nós percebemos aqui que você tem aqui alguns outliers, né, claramente alguns fundos aqui de venture capital que se destacaram, né? Por outro lado, quando você vai e olha essas transações por valor, você percebe uma presença bastante relevante de fundos globais de venture capital. Então, isso mostra uma maturidade do nosso ecossistema, né? A entrada não, crescimento cada vez maior desses global venture capitals aqui no nosso mercado, mas quando você vai e analisa as transações nas quais eles investiram, você percebe que 90% delas foram transações em que você teve co-investimento de venture capitals locais ou regionais. Então, tem presença dos global VCs, estão crescendo, estão entrando? Sim, mas estão sempre fazendo esses investimentos junto com os fundos de venture capital locais ou regionais. Então, se nós pegarmos as 15 maiores rodadas de investimento que todos esses fundos de venture capital fizeram no Brasil no ano de 2020, você percebe que nas 15 maiores, somente uma delas foi feita exclusivamente por fundos globais. Então, eles entram, mas eles co-investem, então o nosso ecossistema cada vez mais maduro e uma amplitude bastante grande de tipos e fontes, né, de recursos diferentes fundos de venture capital. Uma coisa interessante aqui
vocês percebem que isso aqui, obviamente, o valor dessas transações não é o valor que cada um desses investiu, mas é o valor das transações nas quais eles participaram. Então, esse fundo aqui, por exemplo, participou em transações, né, no montante aí de 750 milhões de dólares. A parte dele, obviamente, não foi tudo isso, foi uma parte disso. E aí você tem lá Casec, então SoftBank, Endeavor, Monax, Vulcan Capital, enfim, todos esses nomes aqui, né, das maiores rodadas. E, por outro lado, você tem aqui por número de transação, aí você percebe realmente uma presença bastante grande, né, de fundos locais, brasileiros ou regionais, né? Então, e aí tem vários modelos de venture capital, tem tendências do exterior que começam a chegar aqui no Brasil, então tem um grande questionamento, né, global lá fora de, ok, qual o papel dos fundos de venture capital na inovação e na inovação fora do mundo de software, né? Então tem algumas considerações a esse tipo de modelo. Tem alguns ajustes sendo feitos nos modelos de cada um deles para ter um capital mais paciente, né, ao investir nesse tipo de negócio. Então, tem uma necessidade de você estender o prazo dos fundos, trazer equipes um pouco mais especializadas em alguns temas. Você percebe também a presença de fundos de venture capital listados no mercado, fundos de venture capital que passam a atuar no modelo de VC as a Service. Então, ele tem lá uma grande plataforma que ele, né, coloca à disposição, enfim, de empresas, né, para que elas possam, enfim, usar, né, todos esses recursos para poder realizar esse tipo de investimento. Você tem cada vez mais lá fora, muito do que eu estou falando, né, nos mercados um pouco mais aí desenvolvidos. Você tem uma colaboração cada vez mais, né, com a academia, com as faculdades, enfim, e com as entidades filantrópicas, né, ou mesmo com governos, né, para poder ter capital um pouco mais paciente, né, mais parecido com P&D, né, com pesquisa e desenvolvimento. Enfim, muitas tendências, isso vem vindo cada vez mais para o mercado, e acho que o mais importante é tratar, as empresas precisam entender que, na minha visão, tanto fundos de private equity quanto fundos de venture capital, cada um deles tem características específicas, mas mais do que isso, as empresas deveriam analisá-los como se eles fossem um sócio como qualquer outro, né? Ou seja, eu preciso, o que eu quero daquela fonte de capital, além do capital, com o que ela vai contribuir para a minha empresa, qual o meu objetivo por trás daquela transação, onde eu preciso de apoio, onde eu quero me desenvolver. E, em função disso, aí sim, você analisa aquele universo todo de investidores e segrega aqueles que deveriam, né, fazer mais sentido para a sua empresa ou para o seu projeto. E aí, enfim, com esse sim, você consegue ter uma discussão mais profunda que vai atender a todos os seus interesses, né? E pensar nisso realmente como uma jornada. Então, tem todo um trabalho de preparação antes disso, ou mesmo de conhecimento, né, de você cada vez mais se aproximar desse tipo de fonte de capital, entender. Então, tem diversas iniciativas que podem não envolver necessariamente capital, que as empresas podem começar a exercer, né, ter um papel mais ativo, para, enfim, depois, com o tempo, né, passarem, então, a explorar isso de forma mais profunda. Então, isso é muito do que eu gostaria de deixar aqui de recado para vocês. Eu acho que aqui oportunidade não falta, né? O mercado está bastante líquido nesse sentido. Agora, o entendimento de quem são esses players, como eles funcionam, como eles avaliam uma empresa, de que forma eles enxergam os seus ativos, sejam eles ativos de legado ou ativos mais, né, nativos digitais, né? Tem toda uma compreensão do modelo e do mindset, né, que eles aplicam, que é necessário que as empresas tenham conhecimento para poder explorar isso melhor de uma forma
mais suave, né? E sem também impactar significativamente as operações, né, da empresa como um todo. Então, isso é muito importante, né? Então, é uma forma de pensar diferente. Uma outra impressão também que a gente escuta muito dos nossos clientes a euforia, né, do mercado, e do mercado como um todo, né, o mercado de capitais, né, as captações privadas, né, parece ter uma euforia muito grande no mercado e as empresas precisam parar, pensar, analisar isso com calma e elas definirem o momento de fazer um movimento como esse e não deixar o mercado, né, ditar esse movimento para elas, né? E esse excesso de liquidez muitas vezes traz algumas armadilhas também. As empresas que estiverem mais preparadas ou conhecendo melhor a contraparte, né, vão poder se preparar melhor para isso. Então, esse é um outro fator aí bastante importante. E as rodadas de investimento parecem cada vez, né, estão cada vez maiores, não parecem, estão cada vez maiores, mas a forma de avaliar os diferentes tipos de empresas são bastante diferentes. Então, tem fatores específicos que esses fundos todos olham, que você precisa entender para poder se posicionar melhor. E aí não ser frustrado, né, por algo que você entende que poderia ser significativamente maior, né, ou avaliando a empresa numa ótica bastante diferente. Então, enfim, as empresas precisam conhecer isso cada vez mais e não tem outra forma de fazer isso a não ser tendo aí acesso a dados, informações e participar de fóruns de discussão, usar aqui, né, até do nosso tempo aqui para poder entender isso melhor e poder se posicionar quando e se fizer sentido. Então, agora, para tudo isso é muito importante, então, entender como que é esse mundo, né, digital. Quais são as novas formas e modelos de negócio, e para isso eu vou chamar, enfim, a Tami aqui para falar um pouquinho com vocês sobre esse tema. Edson, muito obrigada. Bem, bom dia a todos, agora oficialmente. Obrigada, Aldo, pela apresentação, KPMG pela realização do evento. É um prazer estar com vocês e acho que é muito difícil pegar depois da explicação do Guedes. Acho que de uma forma muito precisa, o Guedes conseguiu trazer uma visão que ainda está muito desestruturada, ou para quem está assistindo de fora, ela parece um pouco bagunçada. E é importante que a gente veja assim, porque é um processo que está transformando, né? É muito recente essas mudanças de formas de medir, formas de avaliar, o que eu estou buscando, por que eu estou buscando, por que investimentos, como ele bem trouxe, onde as bolsas estão aceitando empresas que ainda não necessariamente estão convertendo em rentabilidade, mas mesmo assim estão demonstrando esse tipo de crescimento acelerado, porque isso é percebido como valor. Quais são nós, como empresas, quais são as coisas que nós podemos aprender por causa dessas movimentações, tanto movimentações de capital, mas principalmente o que drive essa movimentação de capital, ou seja, o que é o interesse que está por trás. O Guedes também trouxe isso muito bem, falando, né, da enxergar estes stakeholders, como os PIs, os VCs, como sócios, ou seja, onde é que está o smart money, o que ele está aportando para além do capital. E fazendo esse fechamento aqui sobre uma ótica de como é que a gente aplica todas essas mudanças e esse fluxo de inteligência do funding para dentro dos negócios, né? Isso é uma coisa que a gente tem praticado já há alguns anos, principalmente quando a gente está analisando o ecossistema de startups. Então, não só o que está acontecendo dentro do ecossistema de startups, mas quando você enxerga a migração, tanto dos fluxos de capital, como a migração do aparecimento de novas startups, o que a gente precisa enxergar também na curva do tempo, né, quando a gente olha ele de forma dinâmica e contínua, é para onde é que o valor está se mexendo. Então, tanto os movimentos de funding,
como os movimentos de aparecimento de startups ou categorias novas de oferta de valor para startup, ou até mesmo setores onde clusters específicos de oferta de valor aparecem, é porque você começa a ter um indicativo do mercado que existe uma percepção maior de valor ali. Isso é muito verdadeiro quando a gente olha uma correlação de para onde o funding está indo e quais são os tipos de startups que acabam recebendo maior funding. Então, você vê essa relação direta entre percepção de valor. Mas por que isso está acontecendo? Né? Por que a gente consegue ler esses fluxos de capitais, esses stakeholders, tanto os próprios corporates através de CVC, tanto esses players, né, drivados dentro de modelos de funding de capital per se? O que é que está acontecendo nessa transição e o que está sendo fundeado, né? Então, o primeiro ponto, e aqui é onde a gente está trabalhando no slide, é importante que a gente enxergue essa migração que nós todos estamos vivendo, né, dentro do mercado, que é essa mudança onde você tinha cadeias de valor muito estruturadas. Imagino que todos vocês conheçam, né, o grande desenho da cadeia de valor de Porter. Então, você tem estratégias de crescimento muito drivadas numa integração, num senso de proprietarismo, ou seja, eu preciso unicamente deter de todo esse ativo, porque eu preciso verticalizar, eu preciso integrar, mas eu não posso perder o controle. Existia uma associação direta a esse fator de que eu preciso deter o todo para conseguir fazer esse trabalho. O que acaba acontecendo? Você tem cadeia de comando e controle, você tem uma linearidade para dentro da cadeia, porque ele é todo unitário dentro do processo, e você acaba criando sistemas isolados. Por quê? Porque você tem essa grande visão. O que acontece quando a gente passa para o marco digital, né? O que acontece é que a gente começa a repensar, dado a possibilidade que aparece dentro do mercado, em outras formas de conexão, onde eu não necessariamente preciso do centro proprietário, mas eu preciso da conexão com valor. Por que eu começo a abrir mão desse controle proprietário para estar buscando valor? E aqui a gente já conecta com funding, porque isso me dá adaptabilidade e flexibilidade. Eu consigo conectar com múltiplas cadeias e eu consigo extrair novas formas de valor que antes não era possível. Por quê? Porque eu tinha que tomar uma decisão de funding, eu precisava tomar uma decisão de alocação de capital que me limitava a conseguir criar essas redes. Hoje, quando a gente passa sobre todo esse desenvolvimento tecnológico, sobre essa mudança de mindset dentro do mercado, onde a colaboração, onde a participação, onde termos como co-opetition, ou seja, eu coopero com players que em alguns cenários são até meus competidores, porque todo mundo está brigando pela maximização da geração de valor. Então, você tem essa mudança da cadeia, onde os fluxos de capital, eles estão buscando maximizar o valor que eu consigo capturar, mas eu não estou brigando mais necessariamente para ser o único detentor daquele fluxo de valor. Por quê? Porque eu começo a operar várias conexões e começam a surgir, assim, o que são chamados dentro do mercado de efeitos de rede. Ou seja, eu vou adicionando valor e exponencialmente a rede que eu estou criando, ela me gera um efeito melhor e maior do que se eu estivesse fazendo isso numa cadeia linear. Então, o que nós temos na prática, né? Com todos esses fluxos de investimento que o Guedes bem trouxe, com essa entrada dos corporates dentro desse mercado para participar dos investimentos de inovação, a gente começa a ver um cenário muito mais colaborativo, porque eles estão buscando, né, uma integração focada no outcome, né? Eu deixo de olhar uma busca de integração porque eu estou buscando eficiência, porque eu apenas estou olhando para economia de escala ou economia de escopo, para usar bem os termos dos cálculos aí da década de 80 e 90, mas eu passo a olhar como é que eu consigo gerar mais valor a partir das conexões e dos fluxos que eu trago. E daí, fazendo um paralelo com quase o primeiro slide do Guedes, isso é porque a gente vê aquela curva de movimentação para os ativos intangíveis. Porque não necessariamente aqueles meus ativos fixos, que antes eram da minha cadeia, estava integrada, vão ser os fatores geradores da maximização do meu valor. Não, agora eu começo a ter valor através dos meus relacionamentos. Eu começo a ter uma rede de conexão que faz o capital girar mais rápido. Eu começo a ter dados e informações que eu consigo converter
para dentro do meu negócio e também conectar com outros players. Então, essa inversão para os ativos intangíveis, ela vem dessa adaptabilidade e flexibilidade de eu responder muito mais rápido às mudanças que estão acontecendo dentro do mercado, porque eu estou olhando para uma rede mais conectada e mais colaborativa. E o que acontece quando a gente olha para isso sobre a visão do corporate, né? Como é que a gente enxerga uma visão dessa participação, de olhar para estes fundos e participar dessa rede de inovação, participar destes investimentos de inovação de uma forma mais aberta. Ou seja, sim, ainda tem vários caminhos, existem estratégias vencedoras frente a processos de M&A, não é um ou outro, mas é que estratégia, o que você está buscando. Então, ampliar o leque possível dos vários caminhos que existem, cada vez mais elaborados para dentro do processo, para fazer essa conexão. Então, o que acaba acontecendo? O que é o grande ganho, né, para uma empresa quando você começa a se conectar e participar destes fluxos de investimento, seja utilizando nessas estruturas que o Guedes apresentou, seja participando através de iniciativas da própria organização. Então, o que eu acabo gerando dentro desse processo, né? Então, quando eu enxergo a aplicação dessas utilizações, dessa rede colaborativa, dessa captura desse efeito de rede, o que acaba acontecendo é que, obviamente, de forma subjetiva e ilustrativa, você expande a capacidade da sua própria organização, e isso acontece também com as startups que são investidas quando elas recebem esses fundos, ela acaba expandindo a capacidade de geração de valor, porque eu estou conectado com outros elementos, sejam eles ativos tangíveis ou ativos intangíveis, para retornar esse tipo de processo. Então, a gente acaba tendo aqui tanto novas ofertas de valor para dentro do processo, a gente consegue conectar todo esse, como é que eu posso colocar, todo esse fluxo de informações que estava disponível dentro da estrutura da rede para dentro da organização, fazendo com que eu consiga gerar maior valor e converter aquele ativo intangível em ação para dentro do mercado. Consigo capturar, como eu falei anteriormente, o efeito de rede, ou seja, maximizar as minhas conexões. E, por último, e é importante trazer isso, eu trago toda a flexibilidade de conectar, estar diluído em várias partes, maximizando e buscando encontrar os valores que fazem sentido para dentro da minha organização, olhando de uma forma mais ampla, ao mesmo tempo que eu tenho uma estrutura de informação muito sólida que me permite manter e gerar esse valor para dentro da minha organização. Então, acaba sendo praticamente o melhor dos dois mundos, onde eu utilizo de toda essa entrada de capital, desses novos investimentos, dessa aceleração e inovação, ao mesmo tempo que eu tenho um direcionamento estratégico sem perder a minha essência e o fator gerador de valor para mim em si. Então, aqui, e daí, Guedes, chamando você, eram os pontos que eu gostaria de compartilhar com os demais quando a gente está olhando para a aplicação de inovação aberta. Aldo? Legal, Tami, obrigado. Aldo? Muito legal. Acho que bastante esclarecedor, inspirador, ambas as palestras. E aí vai surgindo várias dúvidas, né? Na medida que vocês vão falando, começa a surgir muito questionamento. Encorajo também todo o público que está nos assistindo a também colocarem as suas dúvidas, suas perguntas. Acho que pegando um gancho aqui, acho que para começar essa rodada, né, de bate-papo, uma rodada aqui de perguntas e respostas, um ponto que aparece muito, Guedes, acho que voltando um pouco lá para aquela questão, né, de captação de recursos, a empresa tradicional ainda olhando para aquele mercado, né, ou captar via private equity ou captar via IPO. Esses dois veículos, né, têm as suas diferenças, né? Eu queria até que você explorasse um pouco dessas diferenças. Mas o quanto que, né, um processo de IPO ou um processo de private equity pode ajudar, né, uma empresa a, consequentemente, também investir em inovação, né? Lógico que ela, uma vez que você abriu capital, tem todas as suas demandas por cumprir, né? Mas ao mesmo tempo que você está capitalizado e olhando para esse mundo novo,
quanto que, né, um processo desse, né, de seja captação via private equity ou IPO, pode também ajudar nesse processo de investimento em crescimento e inovação. Legal, Aldo, obrigado. Bom, voltando lá, né, onde eu comecei ali minha apresentação, mas também combinando isso com um slide que a Tami mostrou para nós aqui muito bem, né, do marco digital, né, e como essa transição, né, entre esses dois mundos, né, entre aspas, eu diria que o que nós percebemos nos projetos todos, né, aqui na KPMG, quando as empresas estão buscando esse tipo de recurso, né, nessas diferentes fontes de capital, muitas vezes assim, é o entendimento ainda não tão maduro quanto necessário sobre qual é o objetivo disso, né? Por que eu vou buscar aquele recurso? O que está por trás daquela transação? Então, voltar realmente no básico, né? Qual o meu objetivo enquanto empresa? O meu objetivo enquanto acionista? O que eu quero com isso, né? E aí, em função da onde eu estou e aonde eu quero chegar, né, combinado com a maturidade da minha empresa, e não é maturidade só em termos de tamanho, corporação, é a maturidade também sobre o entendimento, né, de todos esses modelos. Aqui estamos falando muito, né, de inovação, né, de economia digital, entender esses modelos e verificar como, ou pelo menos entender como aquele modelo vai gerar valor ou pode gerar valor para a minha empresa, né, de forma que, então, eu consiga acessar, dentre aquelas fontes, né, a melhor fonte, e dentro daquela melhor fonte, qual é a entidade, qual é o parceiro ideal para conseguir cumprir aquele investimento. Então, passa por uma questão realmente cultural, então, não é só uma preparação de processos, não é uma preparação só técnica, né, de processos, controles, informações, entender todo o negócio, não, mas é uma preparação muito de pessoas, de cultura, de mindset, né, para que você possa, de fato, acessar aquela fonte e gerar valor, né, para você e também para aquele investidor, mas de uma forma realmente muito diferente do que você faria se fosse um capital somente seu. Então, de novo, não pensar no capital só como capital, pensar em o que está por trás daquele capital e o que eu quero, né, daquele player para o meu negócio. Isso, quando a gente está falando de venture capital ou de private equity, é mais óbvio, né, é mais fácil, vamos dizer assim, de você entender, porque você vai ter um sócio, né? Já quando você está falando de IPO, né, aí é diferente. Aí é muito mais sobre pensar sobre a perpetuidade do meu negócio, né? Não tem como, antes, óbvio, qualquer atitude que uma empresa toma deveria estar sempre pensando em perpetuar os seus negócios, né? Mas quando você vai e faz um IPO, você já está mais próximo, né, desse momento. E aí ali, óbvio, são outras coisas que você busca no mercado. Você busca muito mais o dinheiro, né, os recursos, né, financeiros, né, você resolve muitas vezes uma questão de sucessão, né, uma questão geracional, você cumpre algum objetivo que está lá num acordo prévio que você tinha com algum investidor, ou mesmo dentro dos seus acionistas, que você precisa dar liquidez para alguém quer sair da empresa, e aí você está, na verdade, se aprimorando ao máximo, né, em aspectos de governança e de desenvolvimento do seu negócio, mas pensando muito mais aí no capital em si. Todo o resto está dentro da companhia, ou aquele capital vai ter que depois, né, está disponível para você ir buscar isso no mercado. Já quando você está falando no private equity ou no venture capital, isso vem junto, deveria vir junto. Né? Você deveria pensar nisso já, ok, eu quero recurso, mas eu também quero A, B, C, D, né? E aí, em cima disso, você busca aquela fonte de capital. Acho que essa é uma das grandes diferenças. Né? E, Guedes, se você me permite fazer também um comentário, e eu acho que você trouxe bem, né, sobre esse foco da estrutura. É importante entender os mecanismos de funding e o que você está buscando com cada um deles, mas principalmente a natureza da aplicação daquele capital, né? Porque você pode estar fazendo, né, um levantamento de capital para fazer
uma expansão de uma planta, você pode estar buscando um investimento de capital para fazer um novo modelo de negócio que tem um maior grau de incerteza frente às projeções que você tem. E é esse tipo da natureza, da razão pela qual você está buscando capital, ele também é um fator muito relevante, não só para você escolher o mecanismo que você vai buscar, mas o tipo de complementariedade que você vai buscar junto com o funding em si. Então, é essencial que as perguntas, né, e aí a razão de ser tão importante dessa análise do porquê que você está buscando funding é para que também seja uma conversa transparente das expectativas pelas quais aquele funding está sendo retribuído, porque né, você vai ter também uma expectativa de retorno sobre aquele investimento. Então, a natureza daquele investimento ela vai impactar o que também está sendo esperado pelo outro lado. Então, acho que eu adicionaria também essa visão, porque principalmente quando a gente está tratando de inovação, a gente está se propondo a fazer o novo. Então, a gente está associando o que já é um investimento de risco, a gente está associando uma nova camada de risco, que é toda a incerteza daquele projeto que você está buscando. Exato, ótimo ponto também. E aí entra o fator que você mencionou ali, da resiliência e da aceitação, né, de mudanças de curso ao longo de um projeto como esse, o que é muito natural, né, nesse mundo todo de inovação, né? Não vou nem falar transformação, né, para mim é um pequeno layer disso, inovação está muito acima, né, mas que é bastante comum nisso, que para muitas empresas, né, e para muitos de nós, né, não é algo linear, né? Não é algo fácil de nem óbvio nem linear, né? Não é fácil você entender e o ser humano foi criado, né? Nosso cérebro foi condicionado, né? No bom sentido, né? Ao longo aí de toda a evolução, né? Do ser humano em si, a reprimir o erro, né? Enfim, a se distanciar do erro, né? Isso muda muito, né? Nesses modelos, né? Você tem que ter uma tolerância ao erro e uma capacidade de adaptação muito grande, né? E aí começa toda aquela questão de prever cenários que são cada vez mais imprevisíveis, né? Então, que sinais você busca, né? Para tentar detectar essas grandes, né, tendências e tentar desenhar diversos caminhos, né, possíveis e alguns deles até quase que inimagináveis, né, vamos dizer assim, né? Parte toda de foresight, né, vamos dizer assim. Isso me remeteu aqui a um ponto até que a Tami vai trazer para um próximo evento aí, que é aquela questão, né, do projeto versus produto, né? As empresas tocarem projeto como sempre tocaram, ou focarem, né, numa abordagem de fato de atender o que o cliente quer, né? Uma abordagem de produto, acho que é uma discussão bastante relacionada a esse ponto também. Antes aqui, a gente estava até conversando, né, Guedes e Tami, sobre a questão do Venture Capital, né? O mercado tem muita visão de que o Venture Capital é só para startup, né? Mas a gente tem visto também empresas, né, inovando e também buscando essa fonte de recursos, né? Como vocês veem essa possibilidade? Acho que ainda está muito tímido, as empresas ainda têm um espaço por percorrer para buscar, né, acessar Venture Capital também, para viabilizar seus projetos de inovação? Sim. Por exemplo, eu mostrei ali os Global VCs, né? Porque muitas vezes nós todos aqui, né, enquanto KPMG, nós escutamos: mas esse mundo de Venture Capital, né? Tá, e de novo, né? Eu estou falando bastante de Venture Capital porque tem muito a ver, né? Realmente aqui com inovação, né? E a inovação como mecanismo para crescimento. Então, por isso que eu estou explorando muito eles, porque talvez sejam, né, um dos bolsos aí mais óbvios, né, entre aspas, aqui, quando a gente está falando disso. Mas, assim, nós escutamos de diversos clientes, de diversos players, o que está acontecendo no mundo de Venture Capital no Brasil é porque você tem uma entrada, né, de fundos globais no mercado brasileiro, e é isso que está fazendo todo esse driving, esse é o grande driver, etc. e tal. Sim e não. Então, vocês viram ali que eu mostrei que os fundos globais de Venture Capital, eles co-investem em 90% das vezes,
Eles, na verdade, geralmente participam da série P em diante, então a companhia já passou por diversas, né, uma empresa mais inovadora, ou quase uma startup, já passou por diversas fases do seu crescimento até buscar, né, esse capital, e muitas vezes eles têm investido, e aí os venture capital de forma geral têm investido em projetos, né, ou em empresas que tinham todo o seu legado, tinham o seu modelo tradicional, estão fazendo essa transição, né? Só que já estão bem adiantadas, né, nessa transição. Então, aí eles entram e fomentam muito disso. Onde você ainda tem talvez uma falta de, não diria de compreensão, mas, enfim, onde ainda não tem uma convergência muito clara, são desse tipo de capital, para ele entrar naquela empresa que está começando a fazer essa transição, mas ainda não deu os sinais, ou não tem o mindset, ou não está pronta ainda para buscar esse capital. Então, aí você ainda tem uma leitura entre as partes que ainda você não conseguiu convergir, né, para esse mundo. Mas o capital está aí, sim, tem vários projetos, aí sim, projetos de empresas, né, que estão ali criando um novo negócio, ou, enfim, ou adaptando ali parte do seu negócio, e aí sim esse capital está entrando, e está entrando de forma relevante, né? Então, é um pouco isso que nós temos visto. E aqui, Ed, se você me permitir, acho que um ponto que você trouxe bem, que a natureza da empresa se conecta quando você trouxe o questionamento da apresentação dos VCs investirem em empresas tech-based, né, que tem tecnologia como estratégia, ou muito em startups que acabam sendo, né, quando você pega um modelo de uma startup, a própria definição é dessa busca por incerteza, mais com um modelo, né, escalável, o que acaba acontecendo quase que 100% das vezes dentro de uma base tecnológica, o que acaba dificultando, eu acho que talvez seja essa palavra, de permitir que empresas, vamos chamar aqui empresas tradicionais, elas acabem ingressando nesse processo, essa mentalidade, essa forma de responder. O Aldo fez esse comentário, né, de empresas de projeto, de produto, a grande busca por toda essa mudança, principalmente pós-marco digital, né, e aqui se a gente for fazer uma correlação do que começa a acontecer no mundo de desenvolvimento, né, é em 2001 que nasce todo o movimento do mindset ágil, né, que vai acabar caindo dentro dos métodos ágeis, enfim. Mas o que é a importância do mindset ágil? Essa adaptabilidade, esse aprendizado, esse timing de resposta, no mínimo no tempo do mercado, mas o que você busca é estar à frente do mercado. E o que acaba acontecendo é que você não vê essa adaptabilidade, essa agilidade, em sua grande maioria, como mindset corrente dentro das empresas tradicionais. E daí, o mindset do VC, que está buscando o crescimento acelerado, que está buscando aquele yield, que está buscando aquele retorno maior, ele acaba avaliando essa visão de métricas e como é que ele insere esse negócio, trazendo essa necessidade dessa demonstração dessa maturidade de entender esse novo contexto de mercado. E por isso, quando as empresas apartam isso, e aqui trazendo minha hipótese, né, de como eu vejo esse movimento, quando as empresas adaptam isso para projeto, o que acaba acontecendo é que eles conseguem demonstrar e inserir essas capabilities dentro daquele projeto em si, o que acelera a captação e o atendimento a essas métricas, vamos dizer assim, mais ágeis que o mercado tem buscado. Sim, e aí até interessante, também tem até uma pergunta que tem muito a ver com isso, né? Aqui, que surgiu aqui, que eu recebi agora. Se a gente já tem um gap, né, de profissionais e gestores que possam lidar com essas frentes de inovação, frente a todo esse cenário, né, de maior investimento dos VCs ou mesmo criação de CVCs. Então, tem muito a ver com o que você disse. Aquele capital está lá, ele entende aquele tipo de movimento, porém, se a companhia não está pronta para mostrar como essa transição, aí eu estou falando de uma companhia como um todo, né? Migrando ali do tradicional mais para o digital, não para um projeto, né? O projeto, isso é super comum, está acontecendo cada vez mais. Mas onde a gente está pensando, onde tem um desafio hoje no mercado, é essa empresa que está fazendo essa transição como um todo,
E aí, essa diferença do mindset, né? Então, por um lado, o VC precisa entender o valor enorme, né? Enorme, o smart capital, né? Do legado da companhia. E, por outro lado, a companhia tem que entender onde que o VC enxerga o valor e que sinais ele busca, né? E aí na empresa, ou sinais, ou muitas vezes parâmetros que precisam ser criados, né? Ou garimpados ali na companhia, ela tem aquilo lá, mas ela não sabe direito onde está, ela não sabe como avaliar, né? E ela precisa trazer isso muito de forma incisiva, né, para que então o VC entenda esse outro lado e aí juntos eles consigam construir, né, esse mecanismo. Acho que nós temos visto diversos casos, né, eu não diria que o que acontece é exatamente isso, né, mas assim, em que para mim essa é a convergência que está, né, faltando, né, no mercado muitas vezes, né? E aí, óbvio, aí como o mercado é muito dinâmico, está crescendo muito rápido, tem muitas empresas, tem muito projeto, aquele capital dos VCs acaba migrando para os casos mais, não diria mais óbvios, mas os casos que estão mais em voga, né, que todo o ecossistema está investindo, e aí esse capital concentra, os VCs deixam de aproveitar, né, determinadas oportunidades e as companhias deixam de aproveitar, né, esse capital que está lá, né, e muito mindset que está lá, porque tem uma arbitragem aqui de informação, né, se eu posso colocar assim, né? Então, eu acho que eu somaria a esse ponto aqui, acho que foi o Diogo Garcia que fez a pergunta, né? De como que a gente tem, de fato, um gap de profissionais, gestores do Brasil que consigam liderar essa inovação. Isso me remeteu ao slide que a também estava mostrando, né? Da questão da cadeia de valor tradicional com os ecossistemas de valor. E acho que, de fato, não é tão simples, né? Acho que uma empresa tradicional olhar para todas as redes possíveis, né? Para as quais ela conseguiria gerar valor, né? Acho que acaba sendo um desafiador, né, para um líder de uma empresa tradicional hoje, conseguir enxergar aonde mais, né, dentro de um ecossistema, eu conseguiria extrair mais valor para o meu negócio, né? Acho que também tem bastante experiência, né, em processos de ajudar empresas a enxergar, né, aonde mais poderíamos extrair valor, mas acho que pegando o gancho, né, da questão dos profissionais, gestores que talvez eventualmente as empresas não têm hoje, né, com essa capacidade de liderar, como você vê, né, essa jornada de eu conseguir levar a empresa, né, daquela cadeia de valor tradicional para conseguir enxergar valor dentro de uma rede, dentro do ecossistema, quais são os caminhos, né, para se conseguir isso? Ou iniciar, né? Se conseguir, acho que é um ponto mais difícil, mas pelo menos iniciar. Baita pergunta difícil. Eu acho que, talvez começando aqui, Aldo, né, com a resposta, eu gostaria de começar com 2 pontos, né? O primeiro, ninguém se transforma do dia para a noite, mas todo mundo começa a sua transformação do dia para a noite. Então, o primeiro é começar a jornada, né? A transformação, ela é um contínuo, e principalmente quando a gente olha para o mercado e a velocidade com que o mercado está migrando. Então, por mais que eu conseguisse dar essa resposta do faça isso, essa resposta ela tem uma validade de dias, horas ou minutos, a depender do setor ou para onde a gente está aplicando, porque a velocidade é muito rápida, né? Então, o primeiro é, né, esse entender que não vai existir uma fórmula secreta que vai dar para seguir e falar assim, não, agora está resolvido, isso daqui vai dar para fazer. O segundo ponto que é muito importante é, dado que não existe essa resposta, o que é essencial ser inserido dentro das organizações é essa capacidade de lidar com essa adaptabilidade. Aí a gente tem várias formas, caminhos, desde mudanças de design organizacional, desde mudanças dentro da cultura, como eu precifico o risco, como é que eu aprendo a tomar risco, o que eu tenho espaço para ser eficiente, o que eu tenho espaço para gerar novo valor, o quanto que eu me comunico com o meu cliente para diminuir esse risco. Então, na verdade, todos os famosos caminhos que a gente conhece, né? Então, por que eu quero ser client-centric? Eu quero ser client-centric porque antes eu tinha uma cadeia de valor onde eu determinava o que ia para o final da cadeia e vendia e o cara comprava.
Hoje não. Ou eu sei o que ele quer, ou o que ele precisa, porque ele não vai saber me dizer o que ele quer, e eu gero valor, entrego esse valor para ele, ou não vai funcionar. E aqui é onde esses mecanismos de funding eles são tão interessantes, né? Se a gente lembrar daquele slide que o Guedes trouxe, que a gente faz aquele ramp-up da curva de valor, aquilo não é à toa. O que acontece? Aquela curva é diretamente proporcional à redução da variabilidade de oferta de valor que eu tenho. Quando eu estou começando uma startup, uma empresa, que tem como foco um negócio novo, né? Se eu estou falando de um negócio tradicional, o teu risco de incerteza de, sei lá, abrir uma padaria, ele é muito menor, porque é um mercado conhecido, você sabe como funciona, você sabe fazer o pão, você consegue fazer um cálculo de mercado e estimar quanto é que você vai vender. Mas se você vai lançar um produto novo, você tem muitas incertezas frente a todas essas perguntas aí que eu trouxe. Então, o que acontece? Naquela curva, o que vai fazendo aquele valor subir aceleradamente é que você tem uma redução da incerteza do que o mercado chama de product market fit. Então, eu conheço o meu produto, eu conheço o meu mercado, e daí qual que é o meu grande dever? É escalar, exponencializar aquele potencial que eu desenhei. Então, isso serve para uma startup, isso serve para uma corporação. Então, todos os desenhos que eu preciso fazer para reduzir o meu nível de incerteza frente ao que eu estou fazendo está gerando valor. Então, eu vou me aproximar do meu cliente, eu vou fazer tendências de foresight, eu vou estar com vários outros parceiros para ter velocidade de produção, eu vou estar conectado com outros mecanismos de investimento para que eu consiga acelerar esse processo. E à medida que eu for validando isso, o que eu começo a fazer é um outro tipo de estratégia, uma estratégia que me permita expandir aquela definição que eu tive. E daí é onde começam a entrar as mudanças organizacionais no quesito de buscar novas parcerias, conectar com um portfólio mais amplo de serviços. É aqui que nasce, por exemplo, a famosa estratégia da Amazon de long tail. Então, onde eu me concentro no meu portfólio de produto, eu começo a participar numa cauda longa de vários outros produtos para que eu tenha essa rentabilidade e exponencialize. Por quê? Porque eu quero controlar essa última milha. Eu quero controlar o relacionamento do cliente para eu continuar gerando esse valor. Então, né, de forma sucinta, você tenham agilidade, saibam o que significa valor para o mercado, descubram esses novos mercados, entreguem ele da melhor forma possível e da forma mais rápida possível, de forma contínua, né? Porque isso vai mudar. Legal. E é interessante também você colocar esse ponto, porque eu lembrei aqui de uma coisa agora, né? E até tem uma pergunta parecida que dá para encaixar aqui. Poxa, algumas empresas estão criando ali seus veículos, né, de corporate venture capital. Para mim, pode chamar do que quiser. Para mim, aquilo é uma forma que a companhia está enxergando de estrategicamente se posicionar, né, frente a iniciativas mais inovadoras, né? E aí, para isso, ela às vezes criou ali um veículozinho, separou um capital para aquilo, mas aquilo tem um cunho estratégico, né, para a própria empresa. Então, isso, na verdade, está sendo tratado ali dentro de uma área, né, de estratégia de novos negócios de M&A. E tudo bem, às vezes você quer chamar de corporate venture capital, cria lá, ok, traz, né, profissionais, não é assim tão simples, mas você pode criar um veículo específico para isso. Mas, quando a gente vai e olha o modelo, né, de quem mais inovou, né, até hoje, o capital que mais inovou o mundo, e aí, antes eu falei que era fora de software, hoje tem uma crítica, né, em alguns mercados, uma crítica bem entre aspas, mas que, enfim, mas que foi quem trouxe até aqui, né, todo esse sistema, já tem uma questão sendo colocada do capital, dos venture capitals, eles mesmos reconhecem que precisa ser mais paciente, o capital precisa ser mais paciente, então você precisa alargar um pouco o prazo, né, dos fundos, e aí você tem toda uma questão de como você faz isso, em função de quem investe, né, nesses fundos, né, os LPs. E aí, quando você vai e olha para as empresas que deveriam ter um capital muito mais paciente, né, para esse tipo de questão, quando você olha aquelas empresas que criaram os seus corporate venture capitals, e aí eu estou falando especificamente de corporate venture capital, a maioria dessas iniciativas de corporate venture capital, em 2 ou 3 anos, a companhia decide seguir em frente ou matar ali, ou seja, o capital menos paciente do que os venture capitals. Então,
Opa, gente, espera aí, né? Vamos abrir bem a cabeça aqui, né? Se quem fez isso até agora já está reconhecendo que o capital precisa ser mais paciente, eu que sou uma empresa que tenho, em teoria e na verdade na prática também, o capital muito mais paciente, estou matando as minhas iniciativas de Corporate Venture Capital ali no segundo ano ou no terceiro ano. Então, espera aí, isso passa por o quê? Tem que ter um entendimento melhor de como funciona isso, de como é esse novo mundo, e aí, enfim, essa transição que a Tami falou, né, do mindset, do modelo de negócio, ou às vezes dá para começar isso com um projeto, usem isso, né? Mas, enfim, entendam que é um mundo diferente, é uma iniciativa diferente, e vocês têm muito disso já na mão, no histórico de vocês, um capital mais paciente. Então, saibam usar isso para poder se beneficiar, né? Então, acho que esse é um ponto aí bastante importante, né, para todo mundo. Isso é estatístico, tá? Os Corporate Venture Capitals no Brasil tem ali um grande, o vale da morte deles ali é um período ali de 2 a 3 anos. Então, é importante ter isso em mente, né? E aí tem, Aldo, não sei o que mais aí que tem. Que mais Sim, eu vou passar pelas perguntas, tem bastante questionamento aqui. Na verdade, do Gilberto Lourenço aqui não é tanto uma pergunta, mas é mais concordando com o discurso da Tami, né, dizendo que os modelos complexos incorporam os tradicionais, porque os valores gerados para atendimento das necessidades básicas das coletividades continuam presentes, né, aquela questão, né. Eu estou criando inovação, mas a necessidade básica eu também continuo atendendo, né. Então, é mais esse ponto, né, que a gente mostrou um pouco. O Jonatas Canato, ele comenta um pouco uma pergunta que você até respondeu, Guedes, sobre a questão, né, os objetivos dos acionistas, né, são pontos iniciais e primordiais para uma jornada do IPO, né, ou qualquer outro tipo de exposição ao mercado, né. Você comentou que, de fato, a estratégia, né, os objetivos vem antes, né, da definição de qual o veículo, qual a estratégia de captação que vai ser dada. Acho que pegando um pouco do gancho, a Sônia Oliveira falou um pouco da questão, né? Eles contrataram uma aceleradora para gerir o veículo de Corporate Venture Capital, né, o CVC. E ela tem dúvidas sobre a pagamento de taxa de performance, né? Acho que esse é o modelo existente hoje, né? Acho que as aceleradoras estão ajudando, né, empresas a criarem seus modelos de CVC. E nesse caso aqui, ela tem a dúvida sobre pagamento de taxa de performance. Se é comum o pagamento ou a cobrança de taxa de performance mesmo, né? O contrato ter sido desfeito, né, com a gestora. Não sei se nesse caso aqui não deu certo em algum momento aí o investimento no que eles estavam buscando. Não sei como que não tem um. Aqui é interessante, né? A gente vê alguns conceitos todos na mesma pergunta, né? Então, aceleradora. Geralmente, a aceleradora funciona direto para uma startup, né? Ou para uma empresa. Aí a gente tem aqui, bom, eu tenho um veículo de CVC, ok. Então, eu contratei a aceleradora para gerir o meu veículo de CVC. Bom, ok. Taxa de performance, como é que se isso pode ser, se isso continua mesmo após o contrato com a gestora ser desfeito, é muito caso a caso, né? Depende, é um contrato entre as partes, não tem aqui o certo ou errado, tem múltiplos modelos aqui, só com essas palavrinhas aqui, aceleradora, CVC, taxa de performance e captação, dá para a gente combinar diversos modelos que acontecem no mercado, então não tem muito uma regra, não tem o certo ou o errado. Acho que aqui o fato é resgatar, né, qual que era o espírito, né, do negócio quando ele foi criado, né, e em alguma medida tentar ao máximo, né, respeitar aquilo, né. Os fundos de venture capital, né, por exemplo, eu sou um fundo de venture capital, sou um gestor de recursos ali de terceiros. Eu tenho uma equação pela qual eu sou remunerado, né? Estou gerindo aquele recurso, então eu tenho ali uma taxa de administração, eu tenho uma taxa de performance, né? E isso é muito negociado, né, entre as partes, tanto os critérios para isso quanto os valores, né? E o prazo que isso dura, como isso funciona ao longo do tempo, enfim. Então, é muito caso a caso. Acho que aqui tem que resgatar muito o espírito, né, do acordo que foi feito
inicialmente, né? Então, mas tem uma outra pergunta aqui, óbvio que a gente está aqui disponível para bater um papo depois offline, né? Eu, a Tami, né? Enfim, a gente pode bater um papo, tentar entender aqui e ajudar em alguma medida, né? Vou colocar aqui alguns pontos de atenção, vamos dizer assim, para que, enfim, a companhia possa aí, né, tomar a sua decisão. Mas tem um outro ponto aqui que eu acho interessante, né? Também acho que a gente estava falando disso hoje ainda, né? Como eu defino o valor de uma fintech, né? Para apresentar possíveis investidores, né? Poxa, eu uso o meu fluxo de caixa, eu uso a projeção dos meus clientes finais, né? Aplicando o lifetime value, né? Projeto e trago a valor presente. Tenho aqui, enfim, inúmeros pontos que eu poderia colocar, né? Mas talvez também a gente fazer disso aqui um debate, não sei o que você acha, tá? Para a gente poder aqui fechar, né? Então, né? Bom, primeiro, aqui não tem uma regra, tá, Felipe? O que tem você precisa, quando você, vamos pegar um modelo de negócio tradicional, vai, que está ali acessando um private equity. As metodologias de avaliação, os critérios são bastante conhecidos e as duas partes, né, entendem exatamente quais são os drivers, né, de valor, como elas analisam o investimento, é algo bastante convergente, né? Vamos dizer assim, é muito parecido. Né? Já quando você está falando, né, de uma startup, de um fundo de venture capital, de uma empresa tradicional, um fundo de venture capital, essas coisas podem ser muito diferentes. Então, aqui o que precisa ser feito é tentar compreender como aquela contraparte enxerga o meu negócio, enxerga os meus drivers de valor e de crescimento, né? E aí, com isso, criar os seus cenários. Então, por exemplo, uma coisa que é bastante comum é você tentar entender quanto do mercado você vai... Então, tem várias abordagens. Então, tem a abordagem de Time Samsung. Então, quanto que eu vou capturar daquele mercado, quão rápido, com que tipo de investimento. Como é que é o meu CAC, né, o custo de aquisição dos meus clientes e o lifetime value daquele meu cliente. E aí, muitas vezes, esse CAC, ao longo do tempo, pode até ser negativo. Né? Então, essa é uma outra coisa. Depois, no momento em que vai acontecer uma nova captação de recursos, então o fundo entrou, aí em algum momento vai ser feita uma nova captação. Ok, se aquele fundo for sair, quando é essa nova captação? Qual é o cenário lá na frente? Qual é a saída dele? Qual o retorno que ele quer nesse período? E tentar colocar isso nos seus cenários. Ou se é lá na frente, mesmo num IPO, num grande evento de liquidez, né? Tentar enxergar lá na frente o que vai ser esse negócio, sob a ótica, né, daquele venture capital, entender como ele vai avaliar isso, como ele traz isso a valor presente, com quais aspectos de risco e de retorno ele analisa aquilo, né? E os critérios que ele usa para aquilo, e aí sim aplicar aquilo no teu modelo para ver, né, onde isso daí poderia chegar e entender que o retorno, né, de um investidor desse tipo é muito diferente do retorno, né, exigido por um investimento de risco por uma empresa ou por um fundo de private equity, enfim. Mas também a gente já viu aí muita coisa, né, no mercado, essa pergunta sempre vem, né? Sem dúvida. É uma ótima pergunta, Felipe. Acho que você abordou bem o quão múltiplo pode ser a resposta. Acho que talvez a única adição aqui que sempre é um processo, existem vários, o da Modaran tem vários cálculos de valuation super interessantes em múltiplos, fluxo de caixa, indicadores. Então, quem quiser se divertir um pouco, ele normalmente torna público os cálculos dele. Não é sobre ser certo ou sobre ser errado, mas para que a gente consiga ver quais são as teses, porque no final ele é uma grande tese do que vai gerar e o que é percebido como valor. Então, aqui talvez a adição, né, dentro da tua resposta também venha à frente ao como é que o mercado está percebendo valor e o que é movimento histórico frente àquele setor. Que a gente acaba vendo também
um movimento dos valuations muito baseados a movimentos correlatos de outras empresas que foram avaliadas como tal. Então, você tem um fluxo de caixa muito bem feito, você tem um múltiplo muito bem estruturado, e alguém desponta e puxa o valuation de todas as empresas daquela correlação, exatamente porque a percepção daquele ativo, e muitas vezes vinculado ao ativo intangível daquela empresa, gera um entendimento do mercado que empresas correlacionadas àquilo também têm posse daquele ativo intangível e, consequentemente, o valor dele acaba também sendo estruturado. E aqui a grande parte, né, na minha visão e nas nossas discussões, da difícil captura, né? É como é que a gente consegue valorar os ativos intangíveis. Porque uma coisa é valorar o ativo intangível ele bruto, outra coisa é valorar o potencial dele e a sua capacidade de converter aquele ativo em potencial. Então, é importante dizer aqui que o mercado ele valora muito o potencial do ativo. É responsabilidade da grande maioria das empresas ter esta conversão daquele ativo potencial que foi valorado dentro do valor previsto. Então, é um ensaio difícil e, a depender do setor, a depender do que você vai estar falando, vão ter expectativas diferentes e cálculos diferentes para esse valuation. Por isso que é tão importante você saber o porquê que você está buscando esse fundo e qual que é a tua grande proposta de valor para aquele investidor que está entrando. Uma coisa que é interessante, até para... também perfeito aí o que você colocou, né? Você voltou lá naquelas questões básicas, né, que a gente tinha falado, né? Qual que é o meu objetivo? Qual ativo que eu tenho aqui? Poxa, ele é intangível, mas tá bom, eu entendo o valor dele, mas tá bom, mas e os outros valores que ele poderia trazer para mim que eu não estou enxergando, né? Então, está por trás dele, e aí pensando, né, no modelo realmente complexo, né, que outros valores que esses dados meus, por exemplo, têm, que eu não estou sabendo enxergar, ou eu não uso eles dessa forma, eu não permito que alguém use de forma a capturar esse valor para mim dentro desse ecossistema, né? Então, acho que esse é super importante. Felipe, de forma prática, o pessoal às vezes faz alguns cenários, né? Então, tenta criar alguns cenários e aí atribui ali uma probabilidade para cada um dos cenários, né? Também isso acontece muito, mas a ótica deveria ser quanto eu me diluo, eu, empreendedor, quanto eu me diluo versus quanto aquele dinheiro que está vindo junto com todas aquelas características que eu quero além do dinheiro, né? Para onde isso vai me levar, e aí lá na frente, quanto que a minha empresa cresce, captura disso, e aí, óbvio, eu tendo 30%, né, dessa empresa lá na frente, é melhor do que eu ter 100% hoje. Então, agora, por outro lado, eu tenho que remunerar devidamente aquele capital que assumiu todo aquele risco e que, na verdade, contribuiu para o meu negócio com aquelas características que eu fui buscar e eu preciso para desenvolver o meu negócio, que eu sozinho não conseguiria, né? Essa deveria ser a lógica básica, né? Mas tem um pessoal que tenta, como a Tami colocou, pega o histórico que aconteceu recentemente, né? Tem que ser recente, né? Porque o mercado move muito rápido, né? E tem que analisar a transação para, de novo, entender qual foi o objetivo daquela transação. Então, quando você analisa uma transação comparável, você tem que voltar no tempo, entender qual era a dinâmica do mercado, das partes, sobre o que era aquela transação, qual era a projeção, o entendimento do cenário futuro naquele momento. Então, quanto mais recente for isso, melhor. E aí tentar não desconectar disso o objetivo das partes naquilo, né? Porque isso pode, obviamente, estar poluindo muito esse patamar. Mas, assim, tem um cálculo básico que em X anos aquela empresa vai fazer uma grande nova captação, ou vai fazer um IPO, ou vai ser vendida, etc. e tal. Lá na frente isso vai valer tanto, e aí trazendo essa taxa de risco sob a ótica daquele fundo específico, né? A equação risco-retorno dele, qual que deveria ser, então, o aporte que ele faz, né? E muitas vezes esse aporte é feito ao longo do tempo também, pensar muitas vezes, né, no seu cap table, né? Uma coisa que a gente falou pouco aqui, né? Mas que cap table eu gostaria de ter na minha companhia, né? Que investidores eu gostaria de ter e se esses investidores são importantes para as minhas próximas rodadas ou não. É um pouco isso.
Muito legal, Guedes. Acho que respondeu a pergunta do Felipe e a pergunta de muitos outros, né, que às vezes não compreendem, né, esses valuations fora da realidade para alguns, mas de fato, né, é o valor que nem todos estão conseguindo enxergar. A gente já ultrapassou aqui as 10 horas, conseguimos percorrer por boa parte das perguntas que nós recebemos. Aqui estão vindo mais alguns comentários, né, elogiando e alguns comentários adicionais do que a gente já explicou. Eu acho que a gente vai terminar por aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente a Rodrigo Guedes, a Tami Marcato, né, da KPMG, ambos da KPMG, que se expuseram hoje a estar conosco, né, batendo esse papo bem legal. E também a toda a audiência, né, que participou. A gente está com bastante gente ainda nos acompanhando. Gostaria de agradecer a todos, né, pela participação. E logicamente, a gente vai deixar essa palestra aqui gravada e disponível nas plataformas da KPMG, para todos também voltarem e reverem. E Guedes, também, não sei se querem deixar uma mensagem final. Tami. Obrigada, Guedes. Primeiramente, obrigada ao pessoal que assistiu. Qualquer dúvida, fiquem à vontade. Esse assunto, né, vocês verem, a gente estourou um pouquinho, mas é extremamente interessante o que a gente puder auxiliar. Talvez a mensagem final tem muita coisa para ser feita ainda e tem muito dinheiro aí disponível para fazê-las. Então, façam seus projetos, criem seus planos. Está muito na nossa mão transformar o mundo que a gente vive e com certeza cada dia que passa a gente está no infinito cada vez mais expandido de oportunidades. Então, saiam e vamos fazer essa transformação. Exato. Obrigado, Tami. Bom, obrigado a todos, a todas. Foi um prazer conversar com vocês. Eu e a Tami aqui, o Aldo e toda a equipe aqui da KPMG, estamos aqui disponíveis para bater papo, trocar ideia, enfim, poder apoiá-los aí, mostrar para vocês o que está acontecendo no mercado. Acho que, acima de qualquer coisa, é exatamente isso, mostrar o que a gente está vendo, o que está acontecendo, e aí isso vai ser um grande driver de mudança dentro das companhias e do mindset. E isso tem que ser um movimento natural, né? Não pode ser forçado. Então, quanto antes, melhor, e usem todas as fontes de informação que vocês têm. Acho que compreender é essencial, né? É um pouco isso que eu queria deixar de recado para todos vocês, e muito obrigado de novo. Legal. Tchau, gente. Obrigado a todos. Tchau, Obrigada, tchau. Um abraço.